Meus queridos irmãos, amados amigos que estão aqui conosco no templo e também nos acompanhando pelas redes sociais, nós trazemos a nossa saudação a todos no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos nos preparando para iniciarmos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós temos, irmãos, muitos motivos para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Então, que nessa noite a sua mente e o seu coração possam estar voltados para este lugar, porque este lugar não é outro senão a casa de Deus, o santuário do nosso Pai. E Ele está presente aqui neste lugar. E Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Então vamos deixar os nossos problemas, as nossas preocupações lá fora. E vamos agora nos concentrar no culto que nós vamos prestar a Deus, no culto que nós vamos oferecer a Deus nessa noite. E eu convido a igreja para ficar de pé. E nós vamos iniciar orando ao Senhor. Depois nós iremos cantar 2 hinos de adoração ao nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração, né? O hino de convite e o hino de número 124 na harpa cristã. Nós queremos que toda a igreja, em uma só voz, em um só coral, adore ao Senhor nessa noite. Deixe Deus agir no seu coração nessa noite. Deixe o Espírito Santo trabalhar no nosso meio. Vamos pedir ao Senhor para que nós possamos nessa noite contemplar a sua glória. Assim como Salomão, após a oração, o templo se encheu da glória de Deus. Que nessa noite seja da mesma forma. Então que nesse momento você se concentre com o seu Pai e ore ao Senhor. E fale com Ele com sinceridade de coração. E dizendo a Ele que esse culto hoje vai ser um culto diferente. Porque eu resolvi nessa noite adorar a Deus. Eu resolvi nessa noite entregar a minha vida no altar. E não permitir que nada, nem ninguém, impeça a minha adoração. Senhor, nós estamos nesse local, neste momento. Estamos iniciando, meu Pai, mais um culto de louvor e adoração a Ti. E nós estamos aqui, meu Pai, como servos Teus, filhos amados e queridos por Ti, sabendo, Senhor, que nada somos e nada podemos fazer sem a Tua graça, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia. Pai, nós queremos iniciar pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências. Pai, nós somos pó e somos necessitados. Mas nós estamos aqui também, meu Deus, com o nosso coração contrito, quebrantado diante da Tua presença, com o desejo de oferecer a Ti o nosso melhor nessa noite. Então recebe, Senhor, recebe todos os louvores, a palavra que for ministrada nesse local, tudo que for feito aqui nesta casa esta noite, Senhor, que possa subir como cheiro suave as Tuas narinas e nós possamos ver a Tua glória e o Teu agir no nosso meio esta noite. Que o Teu Espírito encontre lugar, tenha liberdade neste lugar para agir no nosso meio e fazer maravilhas. Nós queremos ver, Senhor, o Teu poder e a Tua graça sendo derramada sobre nós. Nós queremos, Senhor, sentir de forma especial o Teu agir na nossa vida. Vem, Senhor, quebrantar os corações. Vem, Senhor, consertar os altares. Ó Deus, que nessa noite nós possamos ter renovação de aliança. Que nós possamos ter, meu Deus querido, nessa noite confissão de pecado. Que nós possamos ter vidas salvas pelo poder do Teu Evangelho. Ó Deus, é isso que nós Te pedimos nessa noite. E já crendo que o Senhor é o Deus que atende a nossa oração, nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja
o nome do Senhor nosso Deus. Não perca a sintonia. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Então, vem, vamos adorar ao Senhor nesta noite, porque Ele merece a nossa adoração. Ele é digno de honra, de glória e de toda adoração. Vem, vem. Aleluia. 124 na harpa cristã. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser nu, mar submerso, louve ao dominado. Todos juntos. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos
neles mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, touros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e eu vou convidar o nosso irmão Benedito Torres. Ele vai estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Em seguida, o presbítero Irani Benício vai estar orando por essa leitura. Todos juntos nessa noite, é uma noite muito especial porque nós estamos na casa do Senhor, podendo adorar, podendo aprender da sua palavra. Graça e paz, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo do 1º ao 18º. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1º ao 18º. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há consolação alguma de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E também vós regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus querido e amado, no nome de Jesus, o teu Filho, o Pai bendito, damos graças a Ti, Senhor da glória, pela porção da Tua palavra, Senhor. Porção da Tua palavra, ó Deus querido, que é suficiente para produzir vida no coração de cada homem e de cada mulher, Senhor. Pai bendito, que esta palavra, Senhor, que esta porção, ora lida, Senhor da glória, fique entesourada, fique guardada em cada coração, Senhor, e o Teu Espírito Santo, meu Deus bendito, direcione, ó Pai amado, desperte cada um para examiná-la, Senhor, para refletir na mesma, ó Pai, para observar, ó Deus, a Tua mensagem, o Teu querer contido nesta palavra, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos a cada um, ó Senhor, e que, ó Deus amado, possamos, meu Deus, contemplar a Tua presença, Senhor, e a Tua glória neste lugar, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, ó Pai bendito, é porque nós Te oramos e nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia, continuemos na presença do Senhor, alegres, adorando e celebrando este Deus maravilhoso, pois Ele está em nosso meio. E nós viemos nesta noite adorar a este Deus, glorificar a Ele, exaltar e nos alegrarmos na presença do Senhor. Vamos partir para a parte dos louvores, vamos continuar adorando, celebrando a este Deus. E eu quero convidar o Varonil, que está com a oportunidade de trazer essa oferta de louvor. Logo após o Cedro também estará com a sua oportunidade. E enquanto o Cedro estiver louvando, os irmãos têm a oportunidade de ofertar para a manutenção da obra do Senhor. E logo após o Cedro, o Vozes de Júbilo também está com a sua oportunidade. Enquanto isso, a igreja louva juntamente com os irmãos, adora, bendiz e exalta este Deus maravilhoso. Saudamos os irmãos em nome de Jesus.
Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar? Quando Cristo caminho fartuiu, quando forçado és contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Posso recordar maravilha sem par, no deserto ao povo falou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. A mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus.
de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Sozinho, nem por um minuto, por Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, oh, me esconda em tuas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura, ou me transportas como o vento sobre o mar. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto,
Nós temos o prazer de saudar os irmãos nesta noite, no nome de Jesus, amém? Trago em minha alma as marcas de Cristo. Sou um adorador e não há nada que me faça desistir. Nem principados, nem potestades vão me levar pra longe de ti. Há tempo, fora de tempo eu vou adorar. Até na fornalha eu vou adorar ao Deus da minha vida, ao Deus da minha salvação. Eu nunca vou me render diante de outro rei. Tu és o único Senhor, te adorarei. Serei fiel, pra ti eu viverei. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia, Ele é o único e verdadeiro Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, majestade e adoração a este Deus maravilhoso.
Aleluia, como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom sentir, como é bom ouvir a voz do nosso Deus falando ao nosso coração. Aleluia, estamos alegres e felizes diante da presença do Senhor e vamos continuar ouvindo a voz do Senhor. O Senhor vai continuar falando aos nossos corações, mas agora através da ministração da sua palavra. Eu quero convidar o pastor Arthur Batista para estar orando, intercedendo pelo pregador desta noite, o nosso irmão Bruno Jefferson. Continue aí, irmãos, atentos, ligados e prestando atenção na voz do seu Senhor, na voz de papai que está falando contigo nesta noite. Saúde os irmãos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos orar, intercedendo pelo nosso irmão Bruno. Soberano Deus e eterno Pai, nos encontramos reunidos na Tua casa com o propósito de adorar o Teu santo nome, bendizer a Ti, pois Tu és digno de ser adorado, Tu és digno, ó Deus, de toda honra, de toda exaltação. Apresentamos o Teu servo uma vez mais diante do Seu altar, como instrumento santo em Tuas mãos, para transmitir, ó Deus, a mensagem que nós necessitamos ouvir. Que Teu Espírito Santo guie, Teu Espírito Santo oriente e Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra em nossos corações e saiamos convictos de o Senhor falar e nós ouvirmos e obedecer. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. A minha saudação a todos nesta noite é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, começando do versículo 1 para a nossa meditação nesta noite. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, começando do versículo 1 para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao nome de Jesus. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva,
e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. O último versículo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Podeis se assentar no nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai tratar de uma história que tem profundos ensinamentos para a minha e para a vida de cada um dos que estão aqui nesta noite, bem como aqueles que nos acompanham através da live. Nós vamos falar de duas pragas muito grandes que podem nos distanciar do Senhor. São elas o orgulho e a ganância. Nós vamos falar nesta noite como o nosso Deus é tão misericordioso e tão extensa é a sua misericórdia, que Ele é capaz de sobrepujar o orgulho que há no coração humano e encher este coração distante de Deus do amor que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar de alguns personagens do livro de Reis, especialmente o segundo livro de Reis, nesse capítulo 5, e nós bem aprendemos na escola dominical que o livro de Reis ele vai contar, como o próprio nome já sugere, a história dos reis de Israel. Especialmente o segundo livro de Reis vai tratar da história dos reis de Israel e de Judá, ou seja, da tribo do norte e da tribo do sul, que foi dividida, como nós bem sabemos, no reinado de Roboão. Então, nessa passagem em específico, Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Essa posição equivale a alguém que é um general. Era alguém que tinha uma alta patente no exército do rei da Síria. E não bastasse ele ter essa alta patente, ele era um grande homem diante do rei da Síria, seu senhor. Alguém que era muito respeitado pelo rei da Síria, seu senhor. E a palavra vai dizer que, tendo todo esse respeito e essa consideração, ele gozava do prestígio e da amizade deste rei, que o considerava muito. Mas Naamã, ele tinha uma dificuldade considerável. Ele era leproso. Ser leproso, se a gente fosse falar nos dias atuais, equivale a uma doença que a gente chama de hanseníase, que é quando alguém tem alguma lesão na sua pele, e por mais que você use, por exemplo, um objeto perfurante naquela parte que está lesionada, a pessoa não sente dor. Né? No período do Antigo Testamento, a lepra não significava tão somente a hanseníase como nós hoje conhecemos. Podia significar qualquer tipo de doença na pele. Às vezes até doenças que abriam feridas na pele, e aqueles que eram considerados leprosos, normalmente eram pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Então Naamã, ele sofria de lepra, mesmo sendo alguém de uma alta posição, mas tinha essa grande enfermidade. E aí a palavra vai dizer algo muito interessante. No versículo 2, que nós lemos do capítulo 5, vai dizer que as tropas da Síria, muito provavelmente lideradas na oportunidade por Naamã, né, elas trouxeram de Israel, preso como escrava, uma menina, que a Bíblia não diz o nome, não diz a idade, mas como diz que é uma menina, a gente imagina que seja alguém muito, muito nova, né? A Bíblia trata essa desconhecida como alguém que teve um papel muito importante para que Naamã pudesse conhecer que havia um Deus em Israel. Aquela menina foi trazida como escrava, e como escrava que era, ficou para trabalhar sob as ordens da mulher de Naamã. Então tudo que a mulher de Naamã mandava, a menina tinha que fazer porque ela era escrava. E numa certa oportunidade, ela disse à mulher de Naamã, sua senhora: ah, se meu senhor, referindo-se a Naamã, né? Ah, se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A menina estava em terra estrangeira, a menina estava servindo como escrava, a menina estava longe de casa, mas ela sabia
apontar aonde havia um homem de Deus. Ela sabia apontar um representante de Deus, um profeta de Deus, por nome Eliseu, que era conhecido por ser alguém que quando profetizava, a profecia se realizava. Por ser alguém que quando dizia, assim diz o Senhor, de fato o Senhor estava falando. Então aquela menina disse à sua senhora que Eliseu poderia resolver o problema da lepra que estava assolando a vida de Naamã. E aí Naamã foi conversar com o rei da Síria e contou essa situação. Contou que essa menina estava servindo a mulher dele, essa menina veio lá de Israel, essa menina contou que tem um profeta que pode resolver essa situação e deu essa informação preciosa. E aí Naamã conseguiu, com o prestígio que tinha junto ao rei da Síria, que o rei da Síria mandasse presentes, preparasse uma série de presentes, como 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste, e mandou um emissário com esses presentes ao rei de Israel, com o seguinte pedido: assim que você receber essa carta, saiba que eu estou te mandando Naamã, meu servo, para que você o restaure da sua lepra. O rei de Israel recebeu essa carta e ficou surpreso. A primeira reação do rei de Israel foi rasgar as suas vestes. Ele disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem de sua lepra? O rei de Israel ficou surpreso porque o pedido chegou diretamente para ele. E ele disse: eu não tenho condições de fazer nada por Naamã. Eu não sou Deus. Eu não tenho o poder de vivificar, de dar a vida, de restaurar a saúde de Naamã. Eu estou achando que o rei da Síria está procurando uma desculpa para vir de novo aqui em Israel e invadir a gente de novo. Ele já tinha invadido em outras oportunidades. Então ele imaginou isso. Mas aí, quando Eliseu tomou conhecimento que havia chegado esse mensageiro lá, Eliseu disse algo muito maravilhoso. Ele perguntou ao rei de Israel: por que rasgastes as tuas vestes? Rasgar as vestes, irmãos, era um sinal de extremo pesar, preocupação. Era quando alguém estava muito triste, muito preocupado e rasgava as suas vestes. Então Eliseu perguntou: por que foi, ó rei, que você rasgou as suas vestes? O que é que te aflige? Por que você está preocupado com esse emissário que foi enviado pelo rei da Síria? Deixa-o vir até mim e vocês saberão que existe profeta em Israel. Só alguém que tem intimidade com Deus verdadeiramente pode dizer algo como Eliseu acabou de falar. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Então ele falou com toda a convicção da alma dele que podia mandar Naamã chegar à sua presença, porque Deus tinha um plano na vida dele. Assim eu digo para cada um dos irmãos também nesta noite: Deus, ele tem um plano para todos nós que estamos aqui e para você que me escuta também da sua casa. E existe uma palavra de Deus ao seu coração nesta hora. Então Eliseu mandou ao mensageiro dizendo uma mensagem específica para que Naamã realizasse. Eliseu disse: diga a Naamã que ele se dirija até o rio Jordão e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Meus amados irmãos, o rio Jordão, ele era um rio, deve ser ainda, um rio de águas turvas, né? Existem muitos outros rios, lagos e lagoas, cuja água é mais limpa, mais límpida, que você consegue ver até os peixinhos de tão limpo que é certos rios. No caso do rio Jordão, você não consegue fazer isso. E Naamã, no alto do seu orgulho, no alto da sua soberba, ele se indignou muito e não concordou num primeiro momento com essa ordem dada pelo profeta Eliseu. Ele se indignou muito e ele dizia consigo mesmo: certamente o profeta sairá, vai ficar de pé, vai invocar o nome do Senhor seu Deus, vai passar a mão sobre o lugar onde está a lepra e eu serei restaurado, né?
Meus amados irmãos, o caso de Naamã é um típico caso de alguém extremamente orgulhoso. O típico caso de alguém extremamente soberbo. A Bíblia usa orgulho, soberba e altivez de espírito como sinônimos. Quer dizer, aquelas pessoas que se acham mais do que as outras, aquelas pessoas que querem ser servidas, mas não querem servir, aquelas pessoas que se acham superiores aos outros, e Naamã era uma dessas pessoas nessa oportunidade. Por isso que ele questionou: não são os rios Abana e Farpar, é o nome de dois rios, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele pensou: eu sou general do exército sírio. Por que esse profeta, se ele queria que eu me lavasse num rio, por que ele não mandou que eu me lavasse no rio Abana ou no rio Farpar, rios de Damasco, que as águas são cristalinas? Por que justamente no rio Jordão, com a água suja, com a água turva, que ninguém consegue ver nem os pés quando estão dentro do rio? Meus amados irmãos, orgulho, desde o princípio que o orgulho e a soberba derruba quem é possuído por esse sentimento. Que o diga Lúcifer, no início de tudo, quando quis colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. Quando Deus vislumbrou na sua onisciência que Lúcifer estava cheio de soberba, retirou-o da sua presença. E aquele anjo de luz que outrora habitava no meio das pedras afogueadas, por causa do pecado, da soberba, do orgulho, ficou distanciado da presença de Deus e ficará para sempre por conta disso. Então não é de hoje que o orgulho derruba as pessoas. Nós, enquanto crentes em Jesus de Nazaré, não podemos ser soberbos, não podemos ser orgulhosos. Tem pessoas que, quando conseguem um pouco mais de condição na vida, financeira ou socialmente falando, já arrebitam o nariz, secam a barriga quando podem e acham-se melhor do que os outros, porque a conta bancária é gorda, porque os bens são muitos. Mas a própria palavra nos ensina que de nada adianta ganharmos o mundo inteiro, mas perdermos a nossa alma. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a importância de considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Quando estava tendo um princípio de discussão entre os discípulos para saber quem seria o maior, Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem quiser ser grande, faça-se servo de todos, serviçal de todos. Como nos ensinando, dizendo com todas as letras que para entrar no reino de Deus, precisamos olhar para o reino com os olhos inocentes que tem numa criança. O reino de Deus não é lugar para orgulho. O reino de Deus não é lugar para soberba. No reino de Deus entram os mansos e humildes de coração. Então perceba que não é de hoje que o orgulho afeta a história da humanidade. E nós à frente falaremos da ganância que vai nessa mesma linha. Não é de hoje que quem é possuído pela ganância também destrói a si mesmo e muitos à sua volta. Então, quando Naamã recebeu essa ordem de ir para o Rio Jordão, ele se indignou. E aí a palavra vai dizer que chegaram-se a ele os seus servos e disseram a ele: olha, se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa mais difícil do que isso, você não faria para ficar curado? Ele lhe pediu uma coisa simples: você vá ali no Rio Jordão e se lave 7 vezes, mas tem que ser 7 vezes. Não é nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Tem que ser 7 vezes. O que é que eu aprendo com isso? A obediência a Deus e a sua palavra é o segredo da vitória. É por isso que na Bíblia está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar. Se Naamã tivesse pulado no rio, se lavado 1, 2, 3, 4, 5, até 6 vezes, ele teria morrido leproso. Ele teria terminado os dias da sua vida leproso. Porque a ordem de Deus, através do profeta Eliseu, foi: lave-se 7 vezes. Existe toda uma simbologia na Bíblia relacionada ao número 7. Em se tratando do episódio de Naamã, Deus estava trabalhando através da ordem que deu pela boca do profeta Eliseu no orgulho de Naamã.
querendo dizer, você vai se lavar uma, você é general, mas é na água do Jordão que eu vou purificar a tua lepra. Lave duas, a sua lepra não saiu ainda não, porque você ainda tem muito orgulho. Lave-se três, você precisa aprender a ser mais humilde, porque se você é general, general de guerra é o Senhor. Lave-se quatro, você tem muitas pessoas ao seu cuidado, mas maior do que você é o Deus do céu, da terra e debaixo da terra. E assim foi cinco, e assim foi seis. Na sexta vez, quando ele saiu da água, ele ainda estava leproso. Faltava ainda o último passo. Daí nós aprendemos que a humildade é o melhor remédio contra o orgulho. Se ele não tivesse sido humilde e aceitado a ordem de Eliseu, se ele não tivesse reconsiderado, ele teria morrido leproso, teria ficado leproso até o último dia da sua vida. Mas ele deu ouvidos, primeiramente, à menina que estava servindo a sua esposa, que falou que tinha um profeta em Israel, e segundo, deu ouvido aos seus servos quando lhes argumentaram que Eliseu tinha pedido para ele fazer uma coisa simples. Meus amados irmãos, humildade agrada muito ao Senhor nosso Deus. Nós vivemos no meio de uma geração extremamente interessada em ser servida, mas uma geração com grandes dificuldades em servir. Vivemos no meio de uma época de pessoas com mentalidade de patrão, que querem dar ordens, que querem mandar, que querem dar tarefas, quando o Senhor Jesus nos convida a ter mentalidade de servos, de ovelhas, que obedecem ao seu pastor, ao seu líder, sem questionar, porque só o pastor, o sumo pastor Jesus, é quem nos conduz a pastos verdejantes. Então a humildade é o segredo para vencer o orgulho. Se você é um crente orgulhoso, por qualquer motivo que seja, o Senhor te convida através desta palavra nesta noite a reconsiderar. Se Naamã não tivesse reconsiderado e voltado atrás, ele não teria sido curado. Aprendemos também nesse texto que precisamos obedecer a Deus integralmente. Como eu já enfatizei, não adiantava ele se lavar 6 vezes, tinha que ser as 7. Não era nem 8, nem 15, nem 20, nem 6, nem 5, tinha que ser 7. Entendeu aí? O segredo para você conseguir fazer a vontade de Deus é fazê-la integralmente. Deus não te quer em partes. Deus não quer obediência parcelada. Deus não quer que você faça o que está na palavra dele, somente a parte que te agrada. Deus não te chamou para negociar o que te agrada e o que não te agrada na palavra. Não é a palavra que tem que se moldar ao que você gosta ou não gosta. É você e eu que precisamos nos moldar à palavra. Então perceba que a ordem era 7. Na 7ª vez, quando Naamã mergulhou, o seu orgulho já estava totalmente quebrado. A palavra vai dizer algo glorioso. A palavra vai dizer, conforme a palavra de Deus, a sua carne tornou como a carne de um menino. Aleluia. Como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Inclusive esse versículo 13, quando fala, lava-te e ficarás purificado, ele aponta para Jesus. Isso tem um sentido profético, de falar que só quem pode nos purificar e nos propiciar em relação aos pecados que cometemos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e como diz o apóstolo João na sua primeira carta, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Só Jesus pode purificar os nossos pecados. Então perceba que o orgulho de Naamã foi vencido pela humildade em cumprir a ordem de Eliseu. Que fique claro que não é o Rio Jordão quem cura. Todos os israelitas ali sabiam que o Rio Jordão não tinha e não tem poderes curativos. Todos sabiam disso, e os sírios também. Porque senão todo mundo que tivesse qualquer doença pulava no Rio Jordão e saía com a pele como a de um menino. Eles sabiam que o Rio Jordão não curava.
Mas através da ordem de Eliseu, Naamã descobriu que existe um Deus que cura, que existe um Deus que purifica e sara as feridas. E aí, o resultado disso foi que Naamã saiu curado, como os irmãos sabem. No versículo 15 ele dá uma declaração belíssima dizendo: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluia. Mostra que a salvação de Deus, desde o Antigo Testamento, a intenção de Deus era ter um plano de salvação não somente para Israel, mas também para os gentios. Nós estamos incluídos nesse plano de salvação de Deus. A morte de Cristo na cruz foi por mim, foi por você. E nós temos motivos de saltar de alegria na presença desse Deus, porque Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meus amados, percebam como é que se vence o orgulho. É com humildade, é reconsiderando, é entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aí, quando Naamã foi curado, ele procurou o profeta Eliseu muito feliz e disse a ele: te peço que tomes uma bênção de mim. O propósito de Naamã era dar um presente a Eliseu, era dar a Eliseu uma recompensa, uma espécie de pagamento, uma forma dele agradecer pela cura recebida. E aí Eliseu fez algo que para Naamã a princípio não seria compreendido. Eliseu disse: vive o Senhor, aleluia, em cuja presença estou, que não tomarei de ti nada. E aí Naamã instou com ele para que tomasse, ou seja, Naamã insistiu para que Eliseu tomasse, mas Eliseu recusou. Eliseu, muito antes de Cristo ter sido encarnado na terra, Eliseu já conhecia bem o princípio: de graça recebeste, de graça dai. Eliseu sabia que a cura não tinha sido por causa da palavra que ele deu, dele quanto Eliseu pessoa. Eliseu sabia que a cura tinha sido porque Deus tinha o propósito de curar a Naamã e mostrar que só ele era Deus em Israel. Então por isso Eliseu não quis nenhum presente. Mas os irmãos vão continuar lendo o capítulo depois, e vocês vão perceber que no versículo 20, Eliseu tinha um moço, um criado, um aprendiz, por nome Geazi. E Geazi, moço de Eliseu, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Traduzindo, que foi que Geazi disse: o meu senhor não quis nenhum presente de Naamã, mas eu não vou deixar escapar uma oportunidade dessa. Naamã tem muita condição. Naamã tem uma vida abastada. Naamã era general do exército da Síria. Ele era alguém importante, tão importante que o próprio rei da Síria intercedeu pessoalmente por ele junto ao rei de Israel. Então ele tinha condições, tinha prata, tinha ouro, tinha mudas de roupas, tinha condições. Aí Geazi pensou: se aqueles talentos de prata ficassem aqui no meu bolso, ou se aquelas mudas de roupa viessem para cá, uma roupa tão boa síria, se esses presentes ficassem comigo. Mas o meu senhor Eliseu não quis nada, mas eu não vou perder uma oportunidade dessa. O que a gente aprende com isso? Que Geazi, por mais que fosse discípulo de Eliseu, nessa oportunidade estava tomado pela cobiça, estava tomado pela ganância. Não é porque você convive com pessoas que são de Deus que necessariamente alguém é de Deus, né? Não necessariamente filho de crente, crentezinho é. Cada qual prestará contas de si perante o Senhor. Não pense que você que tem uma esposa crente, e você porventura ainda não é, vai para o céu pegando na barra da saia do vestido da sua esposa. Não. Ou você se converte, se arrepende e confessa a Jesus, ou tu vai ficar.
Então Geazi, ele aprendia vendo a Eliseu e o muito que Deus usara o seu senhor Eliseu, mas ainda estava com o seu coração tomado pela cobiça. Então ele quis esse presente para si, porque não queria desperdiçar a oportunidade. Daí eu faço uma pergunta para cada um refletir consigo mesmo: onde está o teu tesouro? Porque a palavra diz, a Bíblia Sagrada diz, que aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Nós precisamos refletir, meus amados irmãos, que naquela oportunidade o coração de Geazi estava no interesse pelo dinheiro, no interesse pelas riquezas, pelos bens materiais. Quantas pessoas não têm perdido um tempo precioso de estar um pouco mais com as suas famílias, de servir mais e melhor ao Senhor, porque optam por trabalhar, por exemplo, de manhã, de tarde e de noite, muitas das vezes sem a necessidade, porque querem mais e mais e mais bens materiais. O Senhor nos convida a não juntar tesouros na terra, mas a juntarmos tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem e a traça não consomem. Então Geazi, tomado pela cobiça, pegou o presente, ele inventou uma mentira para Naamã. Quando Geazi chegou correndo atrás da comitiva que Naamã ia, Naamã desceu logo animado, já estava curado da lepra, já tinha reconhecido que só o Senhor é Deus, e viu Geazi chegando e disse: está tudo bem, está tudo indo bem, vai tudo bem. E Geazi disse: vai, vim buscar um presente, vim aqui buscar algo da tua parte. Ele disse: pois pode pedir. Aí ele pediu, Naamã deu, Geazi voltou, escondeu, aparentemente escondeu, porque uma das coisas que eu acho mais interessantes em Deus é que ninguém esconde nada de Deus, ninguém pega o nosso Deus desprevenido, ninguém surpreende ao nosso Senhor. Ele é quem nos surpreende todo santo dia. Então Geazi pensou que escondendo o que tinha recebido de Naamã, ia ficar tudo bem. Ele ia pousar de bonito, de crente, de aprendiz obediente, e ia ficar por isso mesmo. Mas é interessante que quando ele pôs-se diante do seu senhor Eliseu, Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Eu acho que nessa hora Geazi ficou bem geladinho, bem branquinho, viu? Ele ficou pálido, muito provavelmente, porque ele sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ele disse: de onde é que você vem, Geazi? Eliseu já sabia a resposta, isso era uma pergunta retórica. E aí Geazi podia ter reconhecido aqui: eu desobedeci meu mestre e senhor Eliseu, e eu fui ali e tomei um presente de Naamã. Ele podia ter reconhecido aqui. Deus sempre nos dá a oportunidade de reconhecer os nossos pecados, né? Que o diga o ladrão da cruz que se arrependeu e foi para o céu e está lá no céu. Pouco antes de morrer, ele creu no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Já o outro ladrão teve a mesma oportunidade, mas ele não quis crer no Senhor Jesus. Geazi teve a oportunidade de contar. Foi por isso que Eliseu perguntou. Mas você sabe o que foi que Geazi fez? Tomado pela ganância, ele disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Ele contou a mentira para Naamã. Quando chegou diante de Eliseu, sustentou a mentira. Porque a mentira é assim, irmão. Não pense que você conta uma mentira e fica por isso, não. A mentira nunca para na primeira. Você tem que contar a segunda mentira para sustentar a anterior, e a terceira para sustentar a outra. E vai sendo nesse círculo vicioso em que se contam mentiras e mais mentiras para sustentar a mentira original. Na hora que a verdade chega, a mentira é desmanchada e vai-se embora. Então Eliseu diz para ele: de onde é que você vem, Geazi? Geazi respondeu: não fui para nenhuma parte nem outra. Aí foi quando Eliseu disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e encontrou você? Era isso a ocasião para você tomar prata, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Geazi foi desmascarado por Eliseu. Eliseu disse: eu sei o que você fez.
seu coração tomado pela ganância foi buscar presentes de Naamã. Meus amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado com isso. Saiba que Jesus pregou, preste bem atenção nisso, Jesus pregou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu. E isso tem uma razão de ser. É porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como Paulo disse escrevendo a Timóteo. É porque o dinheiro, ele é um péssimo patrão. Ele cobra muito caro. Aqueles que são escravizados pelo dinheiro, pelas riquezas, tomados pela ganância, estão desesperadamente longe de Deus. Então, por isso que Geazi foi desmascarado, porque ele estava diante de Eliseu, o homem de Deus, que não passou a mão na cabeça do pecado do seu aprendiz, como muitos às vezes gostam de fazer. Por isso que eu digo para você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que tem alguém sob sua responsabilidade, independente da idade, não passe a mão na cabeça de quem estiver errado. Mostre a essa pessoa que ela está errada na palavra, corrija enquanto é tempo, porque o Senhor é um Deus que corrige aos seus filhos. Então Ele quer usar os pais, os avós, as pessoas mais maduras na fé, mais experientes, para servir de exemplo às mais novas, que são inexperientes. Deus está falando nesta noite, que Geazi foi corrigido por Eliseu. E aí a palavra vai dizer, para terminar a pregação de hoje, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. É como aquele ditado que diz assim, o feitiço voltou contra o feiticeiro, né? Geazi achou que ia se dar bem, mas o tiro saiu pela culatra, como disse o ditado. A lepra que estava em Naamã, do qual ele tinha sido curado, agora se apegou a Geazi até o último dia de vida de Geazi. A palavra vai dizer, ele saiu diante de Eliseu leproso, branco como a neve. Então eu encerro com algumas conclusões. A primeira, a história de Naamã nos ensinou que orgulho, soberba, altivez de espírito não combina com crentes, não combina com salvos, não combina com sal, não combina com luz. Crente não foi salvo para ser a estrela da igreja. Crente não foi chamado para estar em evidência. Crente não foi chamado para ser aplaudido, reverenciado, não. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para pregar. Nós fomos chamados para anunciar o ID do Senhor Jesus. Quem tem que aparecer não é quem canta, é a mensagem que está sendo cantada. Quem tem que aparecer não é quem prega, mas a mensagem pregada. Quem tem que aparecer não sou eu e nem você, mas Cristo através das nossas vidas. Orgulho não compete a crente. Combina mais com crente? Humildade. Aos humildes, Deus dá graça. Aos soberbos, Deus resiste. É melhor ser humilde do que ser soberbo. A gente aprende com a ganância de Geazi que o amor ao dinheiro, às riquezas deste mundo, aos prazeres dessa terra, é a raiz de todos os males. Não queira, meu amado irmão, ser você, mas alguém que vai estar distanciado de Deus por causa da ganância. De nada adianta você ter uma conta bancária gorda e não ter o seu nome escrito no livro da vida. De nada adianta ganhar o mundo inteiro, como já disse, mas perder a sua alma. A ganância é uma praga que não combina com o crente. Ao crente compete e combina repartir, dividir, dar. Porque a própria palavra nos diz que é melhor dar do que receber. E por fim, aprendemos com essa história que a graça e a salvação de Deus não se limitam nem no Antigo e nem no Novo Testamento somente a Israel. A graça de Deus é tão maravilhosa, tão transcendente, tão abundante, que ela é em meu favor e em seu favor, ainda que nós não mereçamos. A graça de Deus abunda, superabunda, aonde abundou o nosso pecado. Creia no Senhor Jesus, rechace o orgulho, rechace a ganância, sirva a Deus para que vocês tenham
alcançado a coroa incorruptível que Jesus preparou para os seus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus por sua palavra nessa noite ministrada aos nossos corações. E nós vamos convidar o presbítero Francisco Martins para louvar ao Senhor. E em seguida o pastor Davi estará fazendo o encerramento da nossa reunião esta noite. Saúde a igreja em nome de Jesus. E palavra, né? Ensinamento. A gente aprende muito com essas palavras maravilhosas que vêm de encontro aos nossos corações. Vamos louvar o Senhor. O 4. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por toda minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fogo é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Já me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Aleluia. Diante da tua voz, que briguem de pé diante de nós. Oh, aleluia. Se acalma. Oh, aleluia. 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 Escudo para os que nele creem. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Nem falta que te veja diante da tua voz, uma doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. Tempestade se acalma.
Ele que tudo criou. Oh, aleluia. É pura escudo para os que nele crê. Aleluia. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Graças a Deus. Graças ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Meus irmãos e irmãs, essa semana teremos algumas atividades na nossa igreja e daqui a pouquinho estarei passando o boletim para os nossos irmãos. Não houve como a gente repassar antes do culto e eu não gosto de estar repassando na hora, porque o irmão, a irmã me vê usando, pode achar que eu estou brincando na hora do culto. Mas quando chegar em casa a gente vai repassar o boletim para os irmãos e os irmãos vão notar o trabalho que nós iremos desenvolver nessa semana. E as atividades terminarão com o aniversário da nossa congregação na cidade de Severiano Melo, no próximo sábado. E a gente convoca todos para participarem, todos que a gente chama, o que for possível. E nós vamos estar ali celebrando o nome do Senhor. Nós tivemos hoje pela manhã, realizando a cerimônia fúnebre da nossa irmã Antônia de Freitas Gurgel, e aqui tivemos um bom número de irmãos que vieram para apoiar, para manifestar o apoio à família enlutada, e nós pedimos que os irmãos continuem orando pela família. Esses são momentos realmente muito difíceis para a família. E algumas pessoas, às vezes, reagem de uma forma que a gente não espera, mas a gente confia em Deus que Ele haverá de conceder a consolação da família da nossa irmã. Deus abençoe. Nós temos o nosso irmão Mozart Júnior, que aceitou a Jesus essa semana passada. Ele está conosco e vai se congregar com a gente, já está ali, acenando. E a sua esposa, Ana Paula. A Ana é conhecida, é membro da igreja, filha do nosso saudoso diácono Nilson Viana. Ela esteve afastada, reconciliou-se também para a glória do nome do Senhor. Em uma visita que o grupo de irmãs está realizando nos lares, nas famílias, e que deve continuar visitando as famílias da igreja. Seja bem-vindo, casal, no nome de Jesus. Procura se entrosar. Aqui na igreja é assim: se a gente não se entrosa, a gente se desloca de tal maneira que a gente fica sem condições mesmo de continuar. Então é bom se aproximar
Nós temos diversos grupos de trabalho e em um desses grupos, ou em mais de um, você tem condições de estar trabalhando para a glória de Deus. Deus abençoe, portanto, a todos os irmãos, irmãs e amigos. Vamos ficar de pé. Aos que estão nos visitando, damos as boas-vindas. Sejam abençoados e venham tantas vezes desejar e puder vir para adorar conosco na presença do nosso Deus. E nós vamos pedir ao pastor Ivanildo para coordenar esse momento da oração final. Se você que está aqui ainda não é crente ou está afastado e deseja aceitar ou se reconciliar, o momento é esse. Aproxime-se e nós vamos orar por você. Vamos colocar diante do altar de Deus. Tem alguém que está pronto a fazer assim, a voltar-se para o Senhor, deixando a vida nas mãos do Pai Celestial? Tem alguém? Onde é que está? Nós vamos orar. Convidamos o pastor Ivanildo para que ele coordene o momento da oração. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que foi realizado nesta noite, neste lugar, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que esteve aqui conosco, celebrando o Teu nome, Senhor, e também os que estão em casa e que nos acompanharam, Senhor. Deus amado, nós te agradecemos pela providência do Senhor na vida de todos nós. E agora, Senhor, nos leva em paz aos nossos lares, Senhor, que tenhamos uma noite abençoada pelo Senhor, que as nossas famílias sejam guardadas pelo Senhor. Deus bendito e eterno, nós somos gratos, Senhor, pelo cuidado, pela misericórdia, pelas bênçãos do Senhor dispensada para o seu povo. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo, meu Deus querido, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o seu Filho amado, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém. Deus
casa de meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só esplendor. Onde vivem os anjos, querubins e o arcanjo, e os serafins, serafins, serafins. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha